Nova Aliança, aula 2, a justificação apenas pela fé. A aula passada, a aula 1, nós falamos sobre a justificação. E hoje nós começamos a nossa aula revisando o que é realmente a justificação. Aqui diz que ela é a boa nova, de que somos aceitos diante de Deus, não por causa de nossas boas obras e de nosso bom comportamento, mas através de um simples ato de fé em Cristo. Essa é a boa nova que nós temos que aceitar e falar e proclamar. Porque nós não somos aceitos diante de Deus por causa de nossas obras. Nós somos aceitos diante de Deus, né? Através de um ato de fé em Cristo. E na nova aliança, Deus tomou a lei e a substituiu pela palavra fé. Lembra de duas coisas. Primeiro, na velha aliança existia a palavra lei. Só que ela foi substituída pela fé. Então, a palavra lei, ela foi substituída pela fé. Crer, olha que coisa interessante. Crer é a única forma, é a única lei que Deus exige do homem pecador. Se o homem crê em Cristo, esta fé lhe é imputada como justiça. Olha o que diz 1 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! E aqui fala que ser justificado é muito mais que perdoado. Olha que coisa interessante. A justificação, ela é maior do que o perdão. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de ter que pagar a penalidade que ele merece. Ele é perdoado. Agora, ser justificado significa que eu posso entrar na comunhão com Deus, pois sou justo. Jamais cometi pecado. Porque lembra quando eu disse na aula 1? Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo. Por isso que eu posso ter comunhão com Ele. O fundamento do Evangelho é que a salvação começa e termina em Deus. Na salvação não há lugar para a obra humana. Somente a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. Então lembra que a sua salvação, que a fonte da sua salvação é somente a graça de Deus. Nós não merecíamos ser justificados. Nós não merecíamos ser salvos. Mas Deus, com a sua abundante graça, nos deu Jesus para que realmente houvesse a salvação das nossas vidas. A nossa justiça não depende mais do nosso comportamento, pois a nossa justiça é Cristo. Mesmo quando agimos mal, podemos ousadamente declarar que somos justos, pois a nossa justiça é Cristo. No Salmo 23, ele fala algo muito interessante. Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para águas tranquilas e refrigera minha alma. E nesse versículo diz assim, o próximo diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda, meu irmão, que você passe por situações difíceis em relação ao seu comportamento. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha dificuldades, não tema. Jesus é a sua justiça. É só declarar, é só clamar
que ele vem e a sua justiça é Cristo. Lembre-se disso. A razão por que muitos crentes vivem uma vida de derrota é porque acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. Eu até gostaria de compartilhar um testemunho pessoal. Eu, quando era mais jovem, participei de uma igreja muito rígida. Existiam muitas leis e nós não podíamos, né? Existia leis na nossa vestimenta, existia leis até no nosso comportamento. E eu me lembro uma vez que nós, como jovens, eu era adolescente, devia ter uns 15, 16 anos, era bem jovenzinha. Nós fomos a um acampamento e lá, nesse acampamento, um dos meninos, estava muito frio nesse dia. E os meninos, porque a única coisa que a gente podia passar nos lábios era cacau, porque não podia passar batom. Tinha também lei da maquiagem. E aí os meninos estavam com muito frio e pediram para passar o cacau na boca para não, o frio estava tanto para não queimar, porque a gente estava numa fazenda, né? E lá era muito frio. Depois que nós chegamos, né? Na igreja, o pastor nos reuniu numa sala, disse que estávamos em prova e que nunca isso poderia acontecer, um homem passar cacau nos lábios. E aí falou um monte de coisa, uma situação bem chata, complicada. E aí nessa história, uma das pessoas que andavam com a gente decidiu sair da igreja e ficou envergonhada e algumas coisas aconteceram e ela saiu da igreja e infelizmente entrou por um caminho muito ruim. Mas o que que eu quero falar isso? Porque muitas vezes nós cometemos alguma situação de erro, né? Claro que ali o erro foi do pastor, claro, né? De ter feito o que ele fez, a ignorância desse erro, né? Provocou a situação ali com os nossos amigos. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes nós assumimos essa derrota e acreditamos na mentira de que Deus está zangado com a gente. Nossa, Deus está. Imagine a situação dessa pessoa, né? Um pastor falou para ele que ele não podia usar um cacau nos lábios, porque ele era homem. Naquele momento, ele acreditou naquela mentira. E aí aquilo ali foi para ele algo de derrota. E ele se sentiu tão humilhado diante do grupo que resolveu sair e fazer outras coisas. Acontece muitas vezes conosco isso. Vem uma situação de derrota e aí a gente acha que Deus está muito bravo com a gente. E aí a gente faz o quê? Se afasta dele, porque a gente tem medo dele. E aí nós perdemos a oportunidade de conversar, falar, entender, para Deus nos revelar. Se esse rapaz, né, até que saiu da igreja por esse motivo, tivesse a revelação de quem ele era, aquilo não mudaria a vida dele. Aquela mentira não mudaria a vida dele. Então, se você tem revelação de quem você é, nada pode chegar, porque essa vida de com Deus não é uma vida de derrota. E Deus nunca está zangado com você. Lembra disso, porque quando ele olha para você, ele vê Jesus e ele não fica zangado com Jesus. Toda a ira de Deus por causa do pecado caiu sobre o Senhor Jesus na cruz. Se toda a ira já caiu sobre Jesus, então ele não pode estar irado conosco. Amém, queridos? Lembre-se sempre disso. Quando você fizer algo errado, lembre-se que Deus está com você. Ele vai te ajudar a passar por esse vale da sombra da morte. Reconheça que você já foi justificado. Hoje, o trabalho do Espírito Santo é nos convencer da justiça. Está em João 16:8. Você precisa receber a revelação de que já é justo em Cristo Jesus. É o que o Espírito Santo faz com você. Ele te revela isso. O problema é que muitos vivem debaixo de acusação e condenação do diabo. Mas pensam que se trata do convencimento do Espírito Santo. Existem pessoas que vivem acusadas. Parece que ela não consegue viver sem uma acusação. E essas pessoas, elas não desfrutam
do trabalhar do Espírito Santo. Por quê? Porque quando Deus nos ensina algo, quando o Espírito Santo nos convence de algo, nos ensina algo, tudo que você recebe vem dele. Tudo que vem dele é perfeito. Então, a acusação, ela não é de Deus. Esses dias eu falei com os irmãos, porque eles estavam se sentindo acusados por não terem feito determinadas coisas. Eu falei para eles, quem está te acusando não é Deus. Quem está te acusando é o diabo. Porque Deus não é acusador. Não faz parte do caráter de Cristo. Ele não acusa. Lembra, irmãos, quando Jesus estava diante daquela prostituta que poderia ser apedrejada naquela situação? Após aquele momento, ele falou com aquela multidão, né? E houve uma autoridade, né? Ele simplesmente olhou para a multidão e disse: se alguém tiver pecado, se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, todos largaram as pedras, porque todos ficaram constrangidos com aquela palavra de sabedoria de Jesus. Mas aquela mulher recebeu algo que não foi acusação. Ele simplesmente ensinou para ela o caminho. O Espírito Santo, ele te ensina o caminho. Ele não te acusa, ele não te condena. Esses dois princípios não são de Deus. Acusação e condenação não fazem parte da essência de Deus. Os religiosos ensinam que o homem é justificado obedecendo os mandamentos da lei. Eles veem o ensino da justiça pela fé como um tipo de licença para que as pessoas vivam no pecado. Nenhum homem jamais foi justificado pelo seu bom comportamento, pelo simples motivo de que ninguém jamais conseguiu cumprir a lei. Existem alguns religiosos que ensinam para o seu rebanho que para você obedecer, para você ser abençoado, você precisa obedecer às leis. E existe um peso muito grande que é colocado na vida. Esses dias eu conversando com uma irmãzinha, ela falou assim para mim: ai, pastora, eu não posso me afastar de Deus, porque senão eu sei que as coisas ruins vão acontecer, minha filha vai para o hospital, ela pode até morrer. Eu falei: que é isso? Quem te ensinou isso? Não é algo, isso não vem de Deus. Por quê? Porque você não é abençoado e guardado por Deus porque você cumpre todos os mandamentos, não. Você é abençoado e guardado pelo Senhor porque Ele te ama e Ele morreu por você e te justificou. Acontece que existem alguns religiosos que têm medo de falar para o rebanho isso, porque acham que a partir desse momento, então eu estou justificada, eu vou fazer o que eu quiser. Claro que não. Você ama a Deus. E quando a gente ama ao Senhor, nós queremos sempre agradar a Ele. E aí a lei passa a ser uma forma, como eu falei ontem, né? Uma coisa que vai estar na minha mente e no meu coração. Eu não vou roubar porque eu não posso roubar. Eu não vou roubar porque eu amo tanto a Deus. E Ele já me ensinou o princípio correto dele, que roubar não faz parte mais da minha essência. Eu não preciso roubar. Porque Jesus me ama, Ele me abençoa com um trabalho bom, eu tenho o meu salário, eu não preciso roubar. É uma aceitação daquilo que realmente é de Deus. Amém, queridos? O cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Enquanto todas elas ensinam que precisa ser bom para entrarmos no céu, no cristianismo, tudo o que temos de fazer para sermos salvos é reconhecer que somos pecadores e colocar a nossa fé em Cristo e na sua boa obra. Olha que interessante. Existem algumas religiões e seitas que precisa ser salvo, você precisa fazer boas obras. Então vamos fazer boas obras, vamos construir muitas coisas para as crianças, orfanatos, vamos construir isso, porque eu fazendo isso
eu serei salvo através das minhas obras. Existem outras até que fazem situações assim de ter que pagar promessas muito altas, né? Como às vezes até o corpo, ficar de jejum até morrer. Existem tantas coisas. Se você for estudar e conhecer muito das religiões, vai ficar chocada com o que as pessoas fazem para serem salvos. Mas o cristianismo, ele é diferente de tudo isso. Sabe por quê? Porque a nossa essência é Cristo. Então, nós sabemos que para eu entrar no céu, não é porque eu tenho que ser bonzinho até a morte, não. É que eu tenho parte com Jesus. Eu acredito, a minha fé, ela está em Cristo, na sua obra da cruz. Então, através disso é que eu sou salvo. Esse novo homem já morreu para a lei. O que significa morrer para a lei? Aqui é uma pergunta. Estou perguntando para você, minha irmã e meu irmão que está me ouvindo. O que significa morrer para a lei? Olha que interessante. Significa que eu já fui liberto. Aleluia, eu já fui liberto de agradar a Deus pelo meu esforço próprio. Sabe? É algo tão lindo isso e que eu aprendi isso. Tenho sido muito abençoada, porque antes, quando eu não entendia sobre a nova aliança, não compreendia sobre essa nova forma de ser cristã, né? Através da nova aliança, eu achava que eu tinha que ficar o tempo inteiro agradando a Deus para Ele me amar. E aí eu ficava, sabe, querendo agradá-lo, e muitas vezes eu não conseguia. Muitas vezes eu não conseguia. E aí eu me frustrava. Ficava num canto e imaginava assim: ai, não consegui, ele não me ama mais. Sabe aquela situação daquela mulher apaixonada que vive atrás do homem, querendo agradá-lo o tempo inteiro, e o dia que ela não consegue, ela se sente frustrada. Pois é, eu me sentia assim muitas vezes. Mas depois que eu conheci a nova aliança e que eu conheci o privilégio de ser filha e amada do Senhor, isso mudou. Eu já consegui, acredito, matar esse velho homem. A velha criatura, nessa parte, acho que ela não existe mais. Significa que eu consegui morrer para a lei, porque hoje eu creio plenamente que o meu esforço próprio, ele não é capaz de agradar a Deus. Porque hoje eu consigo entender, eu consigo agradar a Deus, sabe como? Sabendo que Ele é o meu Pai, sabendo que Ele me ama, sabendo que Ele morreu por mim, através dessa morte, eu consegui alcançar a justificação, eu consegui ser salva por Ele. Amém, queridos? Eu fui justificada por Cristo. Aleluia. Vamos lá. O perdão dos pecados é também uma libertação do poder do pecado. A mesma cruz que perdoa também me liberta. Olha o que está em Coríntios 5, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Aleluia. Esses dias eu estava lendo esse versículo para uma criança e ela perguntou assim para mim: mas se um pecador, se um assassino que matou uma pessoa receber Jesus, o que acontece? Ele é perdoado? Porque para ele, como que isso, né, é tão forte para uma criança de repente entender sobre essa questão? Uma pessoa que fez algo tão ruim, tão terrível, ser perdoado. Eu falei para ele que sim, que Jesus perdoou um ladrão que estava ao lado dele e que naquele mesmo dia ele disse para o ladrão que ele estaria com ele no paraíso. Aquele ladrão fez um monte de coisas erradas, até morreu, né, em consequência do erro dele.
Agora eu quero dizer o seguinte, que um assassino, ele pode sim ser perdoado. Agora, existe a consequência. Ele vai ter que ficar, como eu expliquei para aquela criança, eu falei, ele vai ter que ir para a prisão, ele vai ter que ficar ali muitos anos na prisão, cumprindo a pena, porque ele aqui no mundo existe uma lei que ele tem que obedecer. Porque se ele matar alguém, ele vai ser preso e ele vai ter que pagar por aquilo. Só que o perdão é sobrenatural. Então, ele é perdoado, sim. Ele é perdoado por Cristo, porque ele perdoa o nosso pecado. Agora, a mesma cruz que perdoa também liberta. Porque aquele homem pode estar numa prisão, tá? Uma prisão, mas ele é livre, porque ele tem Cristo, e ele foi perdoado. E ele sabe que ele vai para o céu. Então, se ele morrer ali mesmo na prisão, porque existem algumas penas, principalmente nos Estados Unidos, que são prisão perpétua, e às vezes até a pessoa é prisão mesmo, condenação de morte, né? Existem lugares em que, se a pessoa cometeu algo muito ruim, ela pode ser até morta. Mas ela é livre, porque ela vai encontrar Jesus lá na eternidade. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Em Gálatas 2:21, Paulo afirma que depender dos méritos próprios para agradar a Deus é o mesmo que anular a graça. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Tentar se justificar diante de Deus pelas boas obras é algo demoníaco, pois nega a graça de Deus e a morte do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós terminamos, né, essa parte e eu quero concluir dizendo para você: Cristo é a essência da sua vida. Quando você recebe Cristo através da fé, tudo que ele tem, você tem. Tudo que ele é, você é. E quando Deus olha para você, ele vê Jesus. Então que você possa ser abençoado ou abençoada com essa aula e que o Senhor Jesus possa ser residente em você para a glória eterna, em nome de Jesus.